todos tenham esse entendimento, continuem com esse entendimento de que o diagnóstico in vitro é fundamental para a saúde, né? Eu acho que isso não pode perder em momento algum por ninguém, né? Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, onde, numa parceria com a CBDL, nós apresentamos as histórias, né, das mentes que comandam as empresas associadas e também um pouco da história, da trajetória dessas companhias. E hoje não é diferente. Aliás, eu que amo biografia, li um pouco da biografia dele, fiquei encantado. Daqui a pouco ele vai contar um pouco dessa trajetória. É o João Gomes de Moraes, o nosso convidado, presidente da J. Moraes Soluções em Logística Internacional, associada à CBDL, fundada em 1992 pelo João Gomes de Moraes, e que é referência em consultoria e desembaraço aduaneiro. João, que alegria tê-lo aqui, uma honra para a gente contar um pouquinho da tua história e também da J. Moraes. Seja bem-vindo. Elias, é um prazer, é uma honra, viu? Estar aqui nesse programa, né? Falando um pouco da J. Moraes, da minha trajetória. E a minha trajetória profissional, ela se mistura muito com a trajetória da CBDL, né? Você vê, a CBDL ela foi fundada em 91 e a J. Moraes em 92, um ano depois, mas eu já estava no diagnóstico desde 89. Então, eu acompanhei essa criação, quando o pessoal falou de criar a CBDL e tudo. Então, para mim, assim, é uma honra, é muito gostoso poder participar disso aqui com você, viu, Elias? Com certeza, e já deu para sentir, né, o nível, né, a qualidade do papo que a gente vai ter aqui com o João Moraes. E antes, então, da gente se aprofundar, vamos à palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos. É com grande prazer que hoje eu faço a abertura do programa Diagnóstico por Dentro do Mercado com um grande entrevistado, João Moraes, fundador da J. Moraes Despachantes Aduaneiros, pessoa de destaque no mercado de diagnóstico in vitro, principalmente porque através dele entram praticamente quase todos ou muitos dos produtos que são ofertados aqui no nosso mercado brasileiro. Com grande experiência ao longo desses anos todos, ele tem se destacado como não apenas um grande profissional, mas um grande amigo e apoiador do mercado de diagnóstico in vitro em si, trazendo sempre contribuições de forma direta a todos os seus clientes, mas principalmente através da condução de uma forma brilhante do grupo de trabalho de logística. Sempre trazendo propostas, ideias inovadoras. Vale a pena conhecer um pouquinho mais da sua trajetória profissional e da sua empresa. Com a condução de Elias Awad, tenho certeza de que vocês vão aprovar mais este programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Até a próxima. Obrigado, então, ao Carlos Eduardo Gouveia, que, como o próprio João Moraes comentou, né, já está há alguns anos no comando da entidade, uma entidade que completou 32 anos. João Moraes, fala um pouquinho dessa relação que você tem, então, mais aprofundada com a CBDL, com o Carlos Gouveia também, que a gente sabe, né, que, sem dúvida alguma, à frente da entidade, fez grandes realizações e principalmente da importância de estar associado à CBDL. O Elias, na verdade, o Carlos Eduardo Gouveia, ele quando entrou na CBDL, assim, ele realmente revolucionou a CBDL, né? Então, hoje a CBDL é muito conhecida graças ao trabalho árduo do Carlos Eduardo Gouveia, né? Eu realmente tiro o chapéu para ele, porque não é fácil esse trabalho dele, né? Então, ele se desdobra, muitas vezes eu falo com ele, ele está em Brasília, depois no dia seguinte ele já está em São Paulo, depois está em outro estado ou está fora do país, né? Então, assim, o Carlos Eduardo Gouveia, ele realmente mudou, ele é o sinônimo ainda da CBDL, do diagnóstico in vitro, e vai além, né, Elias, porque ele interage com todas as outras associações, né? Então, isso é muito importante para a CBDL, para os associados CBDL, né? Então, assim, ele realmente mudou muito, principalmente eu consigo enxergar isso porque, claro, eu como outros aí mais antigos, a gente já estava na CBDL nesse momento quando ele entrou, né?
Então, assim, como começou a minha história, né? Então, eu comecei a fazer desembaraço aduaneiro em 1979, eu tinha 14 anos de idade, eu entrei nessa área, e por incrível que pareça, Elias, eu não acredito muito em alguma coisa mística, alguma coisa assim, mas, na verdade, a primeira empresa que eu entrei trabalhar, ela foi fundada no dia 20 de abril de 1965. Eu nasci 20 de abril de 1965. Nossa, Então, enquanto eu estava nascendo, ela estava sendo fundada, né? Então, assim, tudo que eu aprendi do desembaraço aduaneiro, eu aprendi lá. Foram pessoas assim, maravilhosas. Eu entrei com 14 anos, então eu era uma criança, né? Então eu aprendi a fazer desembaraço aduaneiro lá, aprendi a conversar com as pessoas, com os fiscais. Então, e tudo muito correto, muito íntegro, muito compliance, mesmo naquela época, né? Então, isso me direcionou, ele direcionou a minha carreira. Eu achei aquilo maravilhoso, eu achava muito bacana você está desembaraçando uma carga que veio de outro continente, né? Então, imagina, você com 14 anos de idade, 15 anos. Então, isso para mim assim foi muito, marcou muito. E aí eu vim trabalhando, mas claro, eu ganhava muito pouco, era muito difícil. E aí, em 89, olha só que coisa, em 89, 10 anos depois, eu fui convidado para ser o gerente de importação e exportação de uma empresa, eu tinha 24 anos de idade, nossa, de uma empresa de super precoce, de importação e exportação, de uma empresa multinacional do grupo Fiat, que era a Sori Biomédica Industrial Limitada, em 89. Você vê, eles me convidaram porque eles queriam introduzir no Brasil um produto que era um kit diagnóstico in vitro. Nossa. Que depois se tornou a Diasori, que é associada à CBDL. Então, o primeiro kit diagnóstico da Diasori, em 89, eu que desembaracei. Isso é muito legal. É fantástico. E aí, Elias, veja, naquela época não era simples, eu tinha que ter uma cota de importação. Aí eu fui no Rio de Janeiro, na Cassex, consegui uma cota de importação. Naquela época ainda eles me concederam uma cota para vir desmontado e a gente fazia a montagem do kit aqui no Brasil, aqui na Barra Funda. Por quê? Porque a Sori Biomédica era uma empresa já, uma fabricante de marca-passo, válvulas cardíacas, e aí entrou o diagnóstico, né? Na época, quem era o gerente comercial era o José Frank Filho, que depois foi para a Oriba, e hoje eu acho que está até aposentado, uma pessoa fantástica dessa área, viu, Elias? Fantástica. E depois veio o Celso Marega. O Celso Marega, hoje ele não está mais na área, mas todo mundo, todos os associados do CBDL conhecem ele. E foi ele que levou lá. Eu lembro que ele fez uma reunião com o presidente da Sori Biomédica, eu participei, né, porque os gerentes participaram, e ele falou da CBDL. Por quê? A Sori Biomédica era muito voltada para o marca-passo, para a válvula, e para o diagnóstico in vitro, não. Aí ele falou, olha, está sendo criada a CBDL, eu acho que na época era o Olímpio, um pessoal aí forte do diagnóstico, sabe? Está sendo criada a CBDL, até por causa, Elias, de problemas na importação, da DSEX, que tinha um fabricante nacional, alguma coisa assim, eu não me lembro com detalhes, né? E aí ele que introduziu, aí o Dr. Barrini, que era o gerente, o presidente da época, falou, não, vamos sim, e tal. E aí começou, eu sempre fui muito ligado ao Celso Marega, né? E ele, todas as vezes, João, vamos na reunião da CBDL. E eu ia com ele nas reuniões, e aí é só história, né, Elias? Aí começou mesmo a história, muito bacana essa parceria, João Moraes, CBDL, Soren, CBDL, depois Diasori, CBDL. Aí começou mesmo essa história bacana que eu tenho com a CBDL. Que fantástico, João, sem dúvida alguma. Bom, aqui já fica um pedaço do teu legado, né? Porque 14 anos de idade, você era um office boy cuja missão era levar e trazer documentos, né?
Mas você já observou alguma coisa a mais, né? Porque isso é muito importante, sabe, João? Quem está nos assistindo que aprenda com isso, né? Tem que entregar mais, né? Do que você, né? Do que aquela expectativa que esperam de você. E você certamente, né, observou a grandeza daquele setor e tudo mais, tanto que com 14 anos já, né, já desmembrava aí outras atividades, né? Além da função de office boy, com 24 já era gerente de uma empresa importante, né? Agora, claro, você depois teve um momento importante, né? Um momento onde você, em vez de receber no quinto dia útil, passou a ser o provedor do quinto dia útil, né? Passou a ser um empreendedor. O que é que realmente pesou para que você criasse a tua empresa? Quando eu entrei no começo da minha carreira, exatamente, eu era office boy, mas eu fazia muito mais. Eu ia lá levar a DI, porque naquela época você levava a DI, eu mesmo datilografava, levava, e já conversava com o fiscal, ele falava, não, Joãozinho, vai lá fazer o desembaraço você mesmo, eu não quero outra pessoa. Olha. E aí que eu comecei a fazer o desembaraço. Então, puxa, é aquilo que você falou. Você tem, primeiro, tem que ter paixão por aquilo que você faz, tem que gostar e tem que ir muito além, né, Elias? Muito além, né? Isso é a característica da pessoa, né? Então, graças a Deus eu tenho essa característica e eu fui para cima, né? E o que aconteceu em 92? Em 92, você vê, Elias, hoje é muito simples abrir uma empresa. Imagina em 92, era muito confuso, né? Eu sei que o diretor financeiro lá, Carrara, eu tenho contato com ele até hoje, Carlos Alberto Carrara. Eu aprendi muito com esse pessoal, sabe, Elias? E ele falou para mim, ele falou, olha, João, puxa vida, eu estou vendo aí que você precisa ganhar mais, né? Precisa dar uma deslanchada, né? Por que você não abre uma empresa e eu terceirizo você aqui e você atende até outras empresas? Falei, puxa vida, quanto que eu vou ganhar mais, né, Elias? A matemática era mais ou menos essa naquela época. Eu queria continuar trabalhando exclusivamente para eles, tal, mas eu falei, puxa, vamos ver, né? E aí, só que aí você tem um entrave. Como que eu vou abrir uma empresa, né? Como? E aí eu tinha, lá dentro mesmo da Sorin, tinha um outro funcionário, um outro gerente, falou, fala com o contador tal, cara. O contador Vicente Marcelo, eu trabalhei muitos anos com eles. Eles foram lá, abriram a minha empresa, fizeram tudo. Você vê, o primeiro endereço da minha empresa era na rua Robert Bosch 130, que era o endereço da Sorin Biomédica, era o mesmo endereço. Você vê a confiança, né, Elias? Então, aí eu fui realmente, virei um empresário, comecei a trabalhar, mas ainda assim, eu trabalhava quase que exclusivamente para a Sorin, né? E depois, em alguns anos depois, eu acho que em 98, uma parte da Sorin foi comprada e virou de Sorin, e aí eu já comecei a trabalhar Sorin e Sorin. E eu sei que na época, o próprio contador me indicou mais um cliente, e aí outros vieram me procurar, mas só que eu fiquei muito parado ainda, atendendo Sorin, Dia Sorin, esse outro cliente, até 99. 99, a Sorin Biomédica, que era do grupo Fiat, saiu do Brasil. E aí, Elias, eu fiquei muito desesperado. Por quê? Porque eu tinha aquele dinheiro entrando mensalmente, apesar de ser um empresário, né? E aí eu fiquei muito desesperado, eu não sabia o que fazer. Eu estava procurando emprego, Elias, como CEO, e aí olha só, olha a CBDL onde vai. Eu já era amigo da Joseli, que é a nossa assessora técnica da CBDL. E aí, numa conversa com a Joseli, eu falei, aí ela falou, João, você já é um empresário, quem procurar emprego, gente, pelo amor de Deus, toca a sua empresa. E aí, Elias, ninguém me segurou mais, porque daí, e outra coisa também, a CBDL me conhecia na época, o pessoal mais antigo vai lembrar, era João da Diassori. O João da Diassori, João da Diassori. Por incrível que pareça, Elias, até na alfândega, os fiscais todos, João da Diassori, João da Diassori, olha só. E aí,
Impressionante, né? E aí o que eu fiz? Aí que eu criei meu logo, aí eu chamei um publicitário, que era espetacular, está comigo até hoje, e ele criou um logo. Eu falei, olha, eu quero tirar isso, eu quero mostrar que o João Moraes não é de Açores, o João Moraes é o João Moraes, é a J. Moraes. E aí ele fez um trabalho, e aí a gente veio fazendo um trabalho assim, e aí, ou quando os próprios associados descobriram, poxa, o João Moraes não é mais só de Açores, né? O João Moraes é o João Moraes, é J. Moraes. E aí muitos vieram atrás de mim, assim, mas é muito rápido, sabe? De 99 para cá, a gente começou a crescer muito rápido, graças a Deus. Mas você vê que a história, ela vai transitando e ela chega no meio da CBDL, volta da CBDL. Isso é impressionante. E não posso deixar de falar aqui da Dália. A Dália, gente, eu conheci a Dália, eu acho que figura. Assim, eu devo muito da minha carreira pela Dália e vou falar por quê, Elias. Em 99, quando a empresa saiu do país, né, eu fiquei desesperado, né? Mas olha só, aí a minha indenização na época foi 30 mil reais. Foi o preço de uma sala que eu comprei que eu montei a J. Moraes. Você vê que coisa, nem mais nem menos, Elias. 30 mil, ou seja, era o dinheiro suficiente para aquilo. Mas eu lembro que antes disso, a Dália, porque, veja, para as pessoas mais próximas, né, como a Joseli, como a Dália, eu comentava a minha preocupação, né? E a Joseli, a Dália falou para mim, olha só, Elias, falou, João, você pode pôr uma mesa dentro do meu escritório, você abre a sua empresa na minha empresa, você tem lá, não se preocupa, João. Olha que coisa linda, né? Credibilidade tua, né, João? Credibilidade tua também, né? Que você conquistou, né? Sim, Elias, sim, mas é assim, mas para você ver a Dália como era uma Gentileza, pessoa, né? Confiança, né? Claro. uma pessoa. Então, assim, você vê, novamente, a Dália era da CBDL, a pessoa que mais trabalhava no diagnóstico lá na CBDL na época. E ela me convidou, olha, João, vai lá no meu escritório, coloca uma mesa e fica lá. Não se preocupa, João, a gente cresce junto. Então isso é lindo, né? Mais uma vez a minha história se cruzando aí com a CBDL, né? CBDL. Inclusive o livro branco da CBDL de 30 anos, né? Traz uma linda homenagem, né? A Dália e tudo mais. E aqui, João, você também deixa pra gente outro pedaço do teu legado, né? Porque muitas vezes a porta que se fecha a gente pensa que é o final do mundo, né? Ao contrário, né? Ela está pedindo uma reação sua, né? Justamente para você talvez expandir, né? Ampliar o teu negócio, né? Porque realmente se você tivesse com a Via Solis ainda, né? Você talvez tivesse um pouco mais acomodado em relação. Então, realmente foi aquele mal necessário, né? Como a gente costuma dizer, e também a credibilidade que você, porque a tua área é muito importante. Assim, pessoal, quem está acompanhando que não é do setor, hoje a gente faz um teste diagnóstico, mas a gente não tem ideia do que acontece por trás da cortina, né? Então, o João é que trabalha por trás da cortina, né, para viabilizar, né, toda essa chegada ao Brasil, esse trabalho junto à Anvisa, importação e tudo mais. João, assim, qual foi o momento nesses mais de 30 anos que você atua, né, no setor de diagnóstico, o momento mais decisivo para a gente encontrar esse, vamos chamar assim, esse sucesso que a gente vê hoje do segmento, né, em relação à própria comunidade hoje, a própria população entender, né, que hoje, com uma febre, um espirro, né, ou mesmo, né, antevendo, né, uma medicina preventiva, o diagnóstico é decisivo. No começo, quando a gente estava lá em 89, no começo mesmo, era muito difícil essa questão do diagnóstico in vitro, né? Claro, eu não sou um técnico nessa área, né? Mas eu acompanhava as reuniões e era muito difícil. Então, a CBDL começou a fazer um trabalho de mostrar para a sociedade, para os médicos, para os laboratórios, a importância de se fazer um diagnóstico, porque você pega, você consegue detectar ali uma doença precocemente e evita um gasto. Eu lembro que isso era sempre, puxa vida, então sempre, a CBDL sempre teve essa preocupação muito grande com a saúde, sabe? Uma preocupação muito grande
exatamente com o paciente no futuro, né? Então, foi um trabalho, assim, muito, muito, muito grande, e aí eu acho que o passo mesmo decisivo para tudo isso foi a criação da Anvisa em 99, né, Elias? Aí realmente a CBDL começou a ganhar muito mais força com a Anvisa. Um pouco antes já estava o doutor Vecina, né, o doutor que é fantástico, né? Ele já era o secretário, acredito, da Vigilância Sanitária, e aí, quando criou a Anvisa, ele, se eu não me engano, ele virou o presidente, né? Foi o primeiro presidente. Sim, da Anvisa, não é isso, Elias? Perfeito. E aí, eu acho que ele também foi uma pessoa, assim, fundamental com a CBDL para o diagnóstico in vitro, né? É a minha visão, sabe, Elias? E aí ficou mais fácil o acesso da CBDL à Anvisa, né? Eu mesmo estive na Anvisa inúmeras vezes em reuniões lá, tanto para o diagnóstico in vitro, quanto para a pesquisa científica, que depois foi um outro passo, mais ou menos em 2000, que a gente que a gente trabalhou muito em cima da pesquisa científica também, do RU, né? Então, assim, que depois a gente teve que mostrar a importância do RU para o diagnóstico, porque, na verdade, é a metodologia in-house que a gente brigou tanto para ter, e aí o RU fazia parte dessa metodologia, que agora no Covid foi fundamental, né? Então, assim, a história do diagnóstico in vitro, ela é muito rica, e eu acho, assim, ela ajudou muito, muito. O diagnóstico in vitro ajuda, é fundamental no tratamento, em tudo, na saúde é fundamental, né? Então, esse trabalho da CBDL, que depois começou com o Carlos Gouveia, é fundamental, né? Eu acho que o trabalho que o Carlos Gouveia, inclusive, fez assim, uma coisa assim, muito, muito importante para o segmento, não só para o segmento, para o diagnóstico in vitro, né, Elias? Para a saúde como um todo no Brasil, né? Então, é extraordinário, né? Então, eu acho que esse trabalho CBDL, depois Anvisa, as outras associações também, isso é fundamental, foi muito bom. Sem dúvida, e destacando, como você muito bem lembrou, né, o trabalho do Dr. Gonçalo Vestina Neto, né, que foi realmente o idealizador, o fundador e o presidente da inicial da Anvisa, né, e até hoje, né, é venerado pelo conhecimento, pela história, né, e o Carlos Gouveia também, né, porque realmente não há pergunta que o Carlos não responda e não responda com profundidade, né, pode ser sobre a área da medicina, sobre, enfim, né, a área de gestão, realmente é genial. João, também vi uma postagem tua que, assim, chamou bastante atenção, né? Em relação à diretoria colegiada da Anvisa, né, que aprovou por meio do circuito deliberativo CD 1312, em 15 de dezembro de 2023, a agenda regulatória para o ciclo 2024-2025. O que isso representa para o setor? Olha, então, o que acontece? Tem a RDC 81, eu vou falar da importação, né? Da importação. A RDC 81, ela é de 2008. Olha só, Elias, em 2008, quando ela foi publicada, eu, pela CBDL, pelo grupo de logística, convoquei todos e já entramos, nós fizemos aí um grupo de trabalho para pedir a revisão da RDC 81. Ela foi publicada no dia seguinte a gente fez um comitê para trabalhar em cima da revisão. E fizemos um trabalho muito bem feito. Demorou mais ou menos um ano, várias empresas participaram. O Fernando Lopes, que é uma outra pessoa maravilhosa aí, que nos ajuda muito, ele participou também ativamente dessa revisão. E nessa revisão, ela resultou numa RDC 208, que simplificou muito. Em 2012, numa greve, Elias, eles usaram aquelas sugestões nossas, publicaram a 208, que reduziu muito. Ela acabou com a autorização prévia de embarque, isso foi tudo mérito da CBDL. A autorização prévia de embarque para o procedimento 4 eles tiraram. Antigamente, para você remover a carga perecível da zona primária, do aeroporto ao porto, para a zona secundária, você tinha, quando era perecível, você tinha que ter uma autorização do fiscal.
Então, veja, numa greve, parou. Naquela época, o aeroporto de Guarulhos não tinha capacidade mais de receber cargas. Quando eles emitiram a 208, tiramos toda a carga de lá. Então, assim, da entrada no processo, enquanto está sendo embarcada a carga, antes de chegada da carga, foi uma conquista nossa. Isso foi, assim, muito bacana. Porém, a NDC 81, ela tem que ser revisada novamente. Então, assim, nessa agenda regulatória, está prevista a revisão da RDC 81. Mas faz tempo que ela aparece e nunca é revisada. Então, assim, ela tem que ser revisada. Eu acho que hoje ela já está muito boa, tá, Elias? Ela está muito boa, mas ela precisa ser revisada e consolidada. Por exemplo, a importação de produtos, a RDC 81, ela regulamenta a importação de todos os produtos. Porém, se você for importar um produto para demonstração, para consumo, ou para exposição num congresso ou feiras, é RDC 13. Então, gente, isso tem que ser consolidado numa única RDC. Então, muitas vezes, você vai, alguém, claro, eu conheço muito disso, né? Mas se a pessoa não conhece muito, ela vai pela RDC 81, ela vai seguir os procedimentos da 81. Porém, para congresso e feiras, é RDC 13. Gente, não faz sentido, né? Então, está mais do que na hora de termos a revisão da RDC 81. Ela está pelo menos a última vez que eu vi, ela estava na agenda regulatória. Está em pauta ali. Então, vamos torcer que realmente dessa vez façam essa revisão e aí sim, aí a CBDL tem que participar assim muito. O que a gente fazia quando tinha uma revisão dessa? Só relembrando, né? Sempre que tinha uma consulta pública, mesmo de importação, aí eu e a Dália convocávamos todas as empresas e a gente muitas vezes fazia um círculo, uma roda assim, e ficava um de frente com o outro discutindo item por item daquela resolução. Era legal porque você aproxima mais as pessoas, né, Elias? Porque se tem uma pessoa aqui na frente e o resto sentado, agora se está aí todo mundo participa. E isso funcionou muito. Então, se a RDC 81 voltar, eu não quero Zoom, eu quero presencial. Que bom. Excelente, excelente. Aliás, já deu para ver, né, a complexidade que é, né, a sua área de atuação, né? Porque, além de todas essas leis, vocês certamente, né, buscam, né, a liberação de cargas valiosas, frágeis, perecíveis, né? Inclusive, tem um problema, né? Tal. Então, assim, duas perguntas para você em uma. Essa estrutura de portos e aeroportos, né, ela é sadia para comportar isso tudo? E segundo, né, como é que você atualiza a tua equipe, né, que eu imagino que vocês têm que estar super bem, né, antenados, ligados, né, em todas essas regras que vocês têm, né, em favor, né, ou contra até, para poder, inclusive, contestar, questionar ou liberar essas cargas. Infelizmente, assim, os portos, né, o aeroporto, principalmente, a maioria da nossa carga, ela vem mesmo pelo aeroporto de Guarulhos e em Viracopos, um pouco menos em Viracopos, né, mas o maior volume é no aeroporto de Guarulhos. E assim, eu trabalho muito com o Embragem. O Embragem é um porto seco, é uma zona secundária. Eu conheço o dono do Embragem há muitas décadas. Para você ter ideia, o primeiro desembaraço aduaneiro da minha vida foi no armazém do Embragem, que tinha outro nome na época, era da família, mas você vê como tem história ali, né? E aí, em 2017, o dono, Cássio, ele me procurou e falou: João, eu quero atender o pessoal da cadeia de frio e tal. E na época ele construiu uma geladeira, uma câmara fria de 2-8, e aí eu fui lá, fiz visita técnica lá, levei os associados da CBDL lá, e nós montamos lá uma estrutura, ele montou com a nossa ajuda, né, Elias, com nossos apontamentos, né? Então ele tem lá câmara 2-8, menos 25,
Eu precisei, um cliente meu tinha produtos menos 85, liguei para ele, na reunião ele comprou lá os ultra freezers. Então, assim, é espetacular. Inclusive, eu falei para o Maurício, em fevereiro eles vão inaugurar uma nova área e vão fazer uma homenagem lá para a CBDL e para a J. Moraes, vão pôr um logo da gente lá. A gente vai fazer um coquetel de abertura e eu gostaria de convidar a todos da CBDL para acompanharem esse evento, né? Então, ele se dedicou muito para as nossas cargas. Para você ter ideia, Elias, a nossa carga chega lá, meia-noite, ele abre, deslacra, coloca a mercadoria na geladeira. Sábado, domingo, feriado, a primeira carga no Brasil, que foi no fim de semana, que foi autorizado pela Receita Federal, nós que fizemos, foi a J. Moraes e o Embragem, nós que fizemos essa primeira, que foi o teste, foi o piloto. Então, assim, eles são excepcionais. Então, quase toda a minha carga, quando chega no aeroporto de Guarulhos, eu já removo para lá, num carro refrigerado, num carro climatizado, já mando para lá e lá fica e eu faço o desembaraço lá. Muitos associados de CBDL fazem isso também, tá, Elias? Por quê? Porque a zona primária é uma área de passagem. Se você pensar bem, a zona primária deveria ser só uma área de passagem, né? Não faz sentido você armazenar uma carga 30, 40 dias num aeroporto, numa zona primária. Então, eu acho que nos outros países isso não funciona. O aeroporto realmente nem considera armazenagem, considera ainda porta de entrada só, né? Exato, exato. Então, o que acontece, né? Na Gru Airport, eles investiram muito, tá? Tem as câmaras, tem... são eficientes, sim. Claro, agora, se você tem um volume muito maior, acaba você tendo algumas complicações. Porém, agora em novembro, em agosto, setembro, outubro, novembro, nós tivemos aí a entrada, a mudança do sistema. Ele foi muito vinculado aí pelo governo, foi o CCT, Controle de Cargas e Trânsito na Importação. Ele veio para revolucionar, ele veio para melhorar mesmo, tá, Elias? Ele veio para melhorar. Então, assim, e já melhorou. Porém, tudo que entra assim, ele causa um impacto, né? Então, a Gru Airport, ela teve um grande problema ali, e aí ficaram cargas ali 20 dias, 15 dias, no pátio, na chuva, porque eles não tiveram como alimentar esse sistema. Aí eles mudaram o sistema, a Gru Airport mudou o sistema, e agora já está correndo tudo normal, tá? Então, assim, é difícil mesmo, Elias, não dá para você responsabilizar, né? Eu acho que o que nós fizemos, na verdade, foi isso. Eles mesmo, eu achei muito bacana por parte da Receita Federal, a própria Receita Federal colocou fim de semana 4 parametrizações de DTA para tirar a carga de lá. E eles, olha, tirem a carga daqui. Então, o que nós fizemos foi exatamente isso, tira a carga daí, vamos removendo, vamos tirando. E, claro, o impacto, imagina, a aeroporto de Guarulhos é o maior da América Latina, né? Então, imagina o movimento de cargas que tem ali, é muito grande, é muito grande. O Maurício que você citou, acho que é o Maurício Santini, né, que é o responsável pela comunicação e divulgação da CBDL. João, a gente só tem a te parabenizar, né, agradecer por esse papo delicioso, maravilhoso aqui, conhecer um pouco da tua história, da responsabilidade com que você comanda a tua empresa, porque realmente a alta gestão é o espelho, né, da empresa, né, a confiabilidade na alta gestão, tanto interna quanto externamente, ela é decisiva para o sucesso de uma companhia. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente, então, vamos dizer assim, nesse primeiro bate-papo que a gente teve aqui no Diagnóstico por Dentro do Mercado. Assim, a minha mensagem é que todos, né, todos tenham esse entendimento, continuem com esse entendimento de que o diagnóstico in vitro é fundamental para a saúde, né? Eu acho que isso não pode perder em momento algum por ninguém, né? Nunca pense que isso é um custo como era pensado no passado, né? Eu acho assim, isso é uma conquista e assim o meu desejo, a minha mensagem é que nunca percam essa visão de que o diagnóstico é fundamental para a saúde de qualquer país, né? Então, eu acho isso, vamos manter isso, vamos
vamos continuar com esse trabalho árduo aí do Carlos Gouveia, conscientizando a todos de que o diagnóstico in vitro, né, vamos falar aqui do in vitro, o diagnóstico in vitro é realmente fundamental e ele precisa ser, e precisa também entender que nós temos aí outras metodologias novas, né, Elias, que tem que ser incluídos aí, eu não sei qual é o processo, mas nós temos aí outras metodologias novas, tem que estar também à disposição do paciente, tudo, né, Elias? Muito bom. João, obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma honra realmente conhecer um pouquinho da tua história e da história da J. Moraes. Obrigado, João. Oi, Elias, eu que agradeço. Um abraço a todos. Hoje recebemos aqui com bastante honra o João Gomes de Moraes. O João Moraes, presidente da J. Moraes Soluções de Logística Internacional, associada à CBDL, fundada em 92, justamente pelo João Moraes, e que é referência em consultoria e desembaraço aduaneiro. Obrigado por estar conosco, e você já sabe, né? Inscreva-se no canal, dê o seu like, envie seus comentários, compartilhe os nossos programas, e em especial, se você ainda não se a sua empresa ainda não está, associe-se à CBDL. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.